Sejam todos muito bem-vindos à TV Metropolitana de Piracicaba, a TV que mais cresce no nosso interior paulista. E hoje nós temos um dia mais para lá de especial, um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa que nós só temos como agradecer a Deus. Já estamos no meio de setembro, já indo para o final desse mês maravilhoso, um calor maravilhoso, típico de Piracicaba, que nós só temos a agradecer a Deus. Antes de nós iniciarmos oficialmente esse programa maravilhoso, eu quero deixar aquela palavra do dia. A palavra de hoje é: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração para que você receba o único que pode mudar a sua vida. E não é religião, é Jesus Cristo. Eu não falo de religião, mas eu falo de Jesus Cristo, que é o único que pode mudar a sua vida. Talvez você fale: Sérgio, Jesus mudou a sua vida? Mudou. Sérgio, você é pecador? E muito. Sérgio, você erra? Bastante. Mas pela graça de Deus, todos os dias, eu confesso os meus pecados a Deus, eu busco me tornar uma pessoa melhor. E é isso que eu estou te oferecendo hoje. Jesus Cristo, Ele morreu por mim e Ele morreu por você. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou. Nós não falamos de um Cristo morto, nós falamos de um Cristo ressurreto, um Cristo que pode mudar a sua casa, pode mudar a sua vida, pode dar sentido para tudo aquilo que você busca, como Ele tem feito na minha. Não significa, meu querido e minha querida, ausência de problema. Muito pelo contrário, nós temos problemas até os últimos dias da nossa vida, mas com Cristo, Cristo nos traz a paz. A paz que ela excede todo o entendimento, e é essa mensagem que eu deixo para você. E agora, falando aqui oficialmente, dando abertura oficial, nós temos aqui uma coisa que é muito importante. Eu quero já, nesse momento, dizer para você o seguinte: sejam todos muito bem-vindos ao quê? A um programa que é diferencial, que é o Educapira. Educapira, que desenvolve um trabalho na cidade de Piracicaba e também em toda a nossa região. E hoje o nosso programa, ele está para lá de especial. Por quê, Sérgio? Porque hoje nós vamos falar sobre trajetória, gente. Olha que interessante. Que inspiram educação inclusiva e também sobre comunicação. Não é isso, Milton? É isso mesmo, Sérgio. Muito boa tarde a todos, amigos que estão aqui prestigiando o nosso programa. Uma satisfação tê-los conosco em mais uma semana. Como o Sérgio falou, hoje, para enriquecer essa conversa, nós temos uma convidada muito especial que representa muito bem a força da educação aqui em Piracicaba, que é a Edna Trindade. Ela é pedagoga, pós-graduada em educação inclusiva, alfabetização e letramento. Aí, Miguel? Boa noite, Milton. E tem mais, gente. A Edna, ela ainda é uma das candidatas do The Best Speaker Brasil, levando a educação ao palco para o palco por meio da educação, né? Da comunicação. Então, vamos receber com carinho a nossa querida convidada, Edna Trindade. Boa tarde a todos, Miguel, Sérgio. Obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade de levar realmente uma pauta importante, falar sobre educação. Para mim, depois que eu dei início a tudo, vocês vão entender que não era o primórdio da minha vida, não foi o que eu pensei. Mas, né, como você falou muito de Deus, sim, Ele vai nos conduzindo por caminhos, vai colocando pessoas ali ao nosso entorno e oportunidades. Então, eu estou muito grata por estar aqui, por poder levar a voz de tantas pessoas que não conseguem falar. Perfeito. Muito obrigado você, Edna, por ter aceito esse convite. E, de fato, então, a gente tem muita semelhança, viu? Porque a educação, ela não fez parte inicialmente dos meus planos profissionais da minha carreira, mas aí, próximo dos meus 30 anos, eu fiz uma transição de carreira onde eu me encontrei dentro da área da educação. E eu vejo que hoje se nós queremos mudar o mundo, a gente pode começar através da educação. Exato, né? É a partir. E falando um pouco sobre isso, Edna, a gente gostaria de saber de você, né? Para começar, além de pedagoga, como que nasceu essa paixão pela educação? Então, eu nunca tinha pensado sobre isso. Quando a gente, na infância, adolescência, a gente não, os adolescentes de hoje, e o Miguel pode corroborar o que eu vou falar, eles têm uma oportunidade nas escolas que são um projeto de vida, que fala sobre o futuro, o que vai ser, o que não vai. Bom, eu estou com 45 anos. Na minha adolescência, a gente tinha que entender que ia ensino médio, fundamental e trabalhar.
Então, eu trabalhava, como todo mundo, de tudo, fiz um monte de coisa. Só que eu estava assim... sabe quando você procura um lugar? Você fala, aqui não tá bom, aqui não é legal. E não é que eu não fazia com maestria tudo que eu trabalhei em todos os lugares. Mas eu que eu não me encaixava naqueles lugares ali. Vendas, trabalhei com plano funerário na rua, batendo de porta em porta. Trabalhei na dengue e fui fazendo coisas ali, mas não tinha sentido para mim. Aí eu falei, putz, eu tô já numa idade aí que eu preciso começar a fazer alguma coisa para mim. E o contexto familiar que às vezes a gente está inserido não favorece muito isso. E aí eu falei, eu vou começar a pensar numa faculdade aí. Só que eu também não tinha terminado o ensino médio. E eu vou falar sobre isso porque tem muitas pessoas que se barram, que se auto-sabotam porque acham que está muito velho para estudar, que está muito velho para conquistar coisas e acabam não dando os passos seguintes. Então, eu voltei lá atrás, no meu ensino fundamental que eu precisava terminar, no meu ensino médio, perdão. Fui até o 2º colegial na escola normal, tive que parar de estudar, porque engravidei, tive uma filha, minha filha hoje mais velha tem 27 anos, e aí a vida muda. Quando tudo estava mais calmo na minha vida, eu voltei a estudar. Fiz o Enem 3 vezes e depois eu fui para o Falcone. Essa é a minha história. Então, não é glamurosa, você tá... Não, foi bastante luta. E por que eu fui para o Falcone terminar em 3 dias o que eu precisava terminar de matéria? Porque eu tinha conseguido uma bolsa de estudo. Por 100% pelo Enem. Tinha conseguido no meu 3º Enem. E aí eu entrei na faculdade de pedagogia e quase desisti no 1º semestre. Porque, como eu volto a dizer, nós não tínhamos essa criação escolar de como enfrentar uma faculdade. Academicamente, a linguagem é outra, as pessoas são outras, o ambiente é outro, e eu não conseguia pensar que eu poderia ficar ali. Hoje eu estou na minha 3ª faculdade, fiz gestão pública e estou fazendo direito, estou no 3º semestre do curso de direito, também que não está nessa informação, porque, né, não tá, nem tudo, é surpresa. E justamente para casar a pedagogia com os direitos das pessoas, todas as pessoas. Mas a deficiência entrou na minha vida porque eu escolhi isso. Eu terminei a faculdade e já ingressei numa pós-graduação de educação especial na perspectiva inclusiva. Porque quando eu comecei a notar, porque, que fique claro, a gente nem sempre nota as pessoas com deficiência ao nosso redor. Né? A gente ainda tem uma cultura capacitista. E quando eu comecei a notar que era um público estudantil, invisível, mal assistido, e ainda que precisava de uma mudança efetiva, falei, é aí que eu me encontrei, com pessoas. E aí eu entrei na educação, de toda essa forma aí que eu descrevi, e hoje eu sou apaixonada pela educação mesmo, de fato e de verdade, porque anteriormente, aqui numa conversa minha e do Sérgio, a gente falou sobre isso. Se você hoje foi um educador por dinheiro, esquece. Então você tem que estar apaixonado mesmo por pessoas, porque complexas, que não vêm com manual, que vem cheia de problemas, com você também com os seus problemas, e você precisa administrar tudo isso no dia a dia escolar. Então, essa foi a minha entrada na educação. Edna, uma coisa que você falou aí que eu achei muito interessante, até antes de eu formular a minha pergunta, você falou que você não teve aquela trajetória assim, né? Como a gente vê algumas famílias do nosso país, que tem uma situação financeira melhor, né? Tem todo um laço de família. Mas eu diria para você o seguinte, que você tem uma trajetória para lá de especial. Porque a sua trajetória, ela corrobora com muito daquilo que a maioria dos brasileiros vivem. Principalmente você sendo mulher, sendo uma mulher preta, Exato. Sendo uma mulher trabalhadora, mãe, né? Que é uma vencedora. Obrigada. Eu acho que o título que não a gente pode dar, porque quem somos nós, né? Mas que a vida te dá, que Deus te dá, é de vencedora. Obrigada. Então você tem esse título de vencedora. Eu tenho certeza que você já sente muito prazer nisso, né? Muito. Principalmente vencendo na vida. Hoje com 3 faculdades aí, cada vez mais crescendo, marcando a sua trajetória nessa vida, que eu acho que é o mais importante, Sim. deixando um legado, né, para a família e para tantas pessoas. Então, eu queria aí parabenizá-la. Muito obrigada. E aí vai a pergunta aqui para ti, não esqueci da pergunta não. Bora. Olhando um pouco para a sua trajetória, quais momentos que foram decisivos para que você seguisse esse caminho da educação? Eu estava trabalhando no supermercado Beira Rio, um dos trabalhos que eu tive, e trabalhava no recebimento de mercadorias. E, no contra,
turno, horário lá e tal, a gente ajudava na loja, a arrumar ali as coisas. E tinha um amigo de trabalho que eu percebia dia a dia ali que ele ia arrumando as coisas por cor. Ele ia colocando as latas ali, sabe? Pela cor. Ele não conseguia identificar o que era aquilo. E, sutilmente, eu perguntei para ele se ele não sabia ler. E é triste, porque Muito triste. a gente vive isso ainda, né? Muito, muito, muito. O Brasil, acho que tem um índice de Analfabetismo. Analfabetismo bem grande ainda. Sem dúvida, muito grande. E difícil de ser sanado de todos os lugares. Inclusive E aí funcional também, né? E digital também. Exato. Né, Miguel? E aí eu falei, eu comecei a ensinar ele a ler ali, as latas, sabe? Esse é milho, esse é ervilha, aqui é isso, aquele é molho de tomate e tal. E eu vi o brilho dele, assim. Que legal. De saber, de reconhecer as coisas. Eu falei, putz, eu acho que eu posso fazer isso. É uma honra, né? Acho que dá, né? Porque a gente se sabota muito. Sim, sim. Inclusive, Exato. quando vem alguns desafios, algumas oportunidades, você fica, eu vou, eu não vou, eu posso, eu não posso, eu vou ser capaz ou não vou. E aí eu vendo aquele brilho no olhar dele, eu falei, acho que dá. Mas ainda não foi nesse ano. Mas marcou. Foi um divisor. Porque eu sempre lembro disso. E isso tem mais de 20 anos que aconteceu. Depois de muitos anos ainda que eu fui cursar a faculdade. Então, assim, eu entender que eu conseguiria mudar a vida de outras pessoas, eu falei, é isso. Eu acho que a educação consegue me levar para esse caminho. Que legal. Então, esse para mim foi um divisor, assim. E aí vou ousar aqui um pouco mais, Claro. né, nas perguntas. Quando a gente pensa em sala de aula, que tipo de aprendizagem que você verificou que somou na sua vida? Porque quando a gente olha para a educação tem vários estágios, né? Sim. Aqui mesmo nós estamos fazendo educação. Sim. Mas a hora que a gente vai para a sala de aula, o que você tira hoje que foi de suma importância para a sua vida? Sérgio, é um compilado de muita coisa, mas quando eu trabalhei na educação infantil, que foi um momento que era eu e os alunos, que eu fui regente, para mim é quando eles se descobrem pertencente no mundo. Boa, show, gostei. Sabe? Não é só ler e escrever e saber identificar letrinhas e tudo mais. É quando eles entendem pedagogicamente que eles pertencem a algum lugar. Então, a parte da construção do nome, de saber quem ele é, de se identificar. Porque quando as crianças sabem, meu nome é X, meu nome é Edna, meu nome é Miguel, meu nome é Sérgio, é Milton, as crianças entendem que elas têm um lugar. Sem dúvida. Que não é todo mundo, vem aqui, criança. Elas marcam posição, né? Exato. Então, para mim, esse início de educação infantil, para mim, e eu acho que todos os professores de matéria deveriam começar pela educação infantil. Eu acho que humaniza mais, e isso marcou a minha trajetória na sala de aula para mim, para o aluno, conseguir fazer com que ele entenda que ele não é um igual, ele está entre os seus pares, mas ele é diferente, e que ele, sim, é um indivíduo único. E o nome traz isso. Então, para mim, na construção do nome, a construção do eu acho importante. Belíssima explicação. E aí, Milton? Excelente. Que trajetória, que história motivadora e realmente inspiradora, aquilo que a gente falou no início do programa. Falei para vocês que vinha coisa boa essa semana. Muito. Tá show de bola. Inclusive, nós buscamos sempre, Edna, aqui nesse programa, trazer um pouco da voz do nosso público, daqueles que nos acompanham. Sim. Então, às vezes, a gente faz entrevistas, soltamos enquetes participativas ao longo da semana. E temos uma enquete aí que eu gostaria que o Miguel nos deixasse cientes de como é que está o resultado, a participação do público. Uhum. Como é que está essa enquete aí, Miguel? Com certeza. Então, na nossa enquete, a pergunta de hoje, não de hoje, né, mas da semana era, na sua opinião, inclusão é mais sobre estrutura ou sobre atitude? Então, daí as opções eram estrutura, atitude ou as duas andam juntas. Tivemos como 55% dos votos, as duas juntas, 35% dos votos, atitude, e 10% dos votos como estrutura, que eu acho que realmente a atitude é bem mais valiosa do que a estrutura que a escola tem. Perfeito. Uau. Então, nosso público está trazendo bastante interação. Nossa. E realmente acho que as coisas devem caminhar juntas, né? E pensando até no cenário, como a gente comentou agora há pouco, sobre a questão do analfabetismo dentro do nosso país, da nossa realidade, dos grandes desafios que a educação do Brasil hoje enfrenta,
Como que você enxerga esse cenário atual com relação ao analfabetismo? Eu acho triste. Eu acho triste, desigual, desleal. Poder público falha muito nessas questões. Eu tenho amigas próximas a mim, de meia idade, assim, eu não acho ninguém velho. Eu quero dizer que nem todo mundo consegue, pelas vias normais aí do mundo, né, dito que colocam para a gente seguir. Começando a estudar agora, ou terminando um fundamental agora. Então, eu acho que tem que ter uma preocupação um pouco voltada. Que tipo de ser humano a gente está formando aí? Ou quer deixar, ou quer servir de inspiração, por exemplo? Porque uma família que tem pai, mãe, analfabeto, né? Analfabetos, que tem dificuldades cognitivas no sentido de leitura, vai no supermercado não consegue identificar um produto, vai no médico não consegue identificar um remédio, aí o filho cresce, o filho vai embora, aquela família fica e ninguém liga, ninguém toma ciência disso. Quer dizer, a gente tem números, tem dados, mas no caso concreto, muito pouco acontece para esse público de pessoas com disfunções cognitivas, com disfunções de analfabetismo, acho que eu falei, sim, né? Isso. Acho correto, porque acho que um pouco nervosa. E nós, enquanto educadores, ficamos de mãos amarradas também, porque não tem muito que a gente possa fazer. Você faz uma coisa comunitária aqui, você abre uma porta num lugarzinho ali, dá aula para uma meia dúzia, mas você não consegue atingir o público que realmente deveria ser atingido nessa parte aí do analfabetismo brasileiro. Sem dúvida. A gente falando sobre inclusão é tudo isso, né? Exato. A gente às vezes pensa só na parte de alguma deficiência, alguma atipicidade, né? Não. Mas Incluir também, faz parte de pensar em todo esse contexto aí, né? Exatamente. O Miguel levantou que os 2 pontos foram mais votados, né, Miguel? Que é o... Fala pra mim. As duas andam juntas e atitude. É atitude e qualquer outra? Estrutura. Então, mas quando você fala em atitude, e eu só quero abrir um parêntese, é uma coisa muito particular. Porque a estrutura, a gente até consegue em lei, né? A gente está cheia de leis aí de inclusão, mas a atitude a pessoa tem que querer. Claro. Se ela não gosta de gente, Sem dúvida. se ela não gosta daquela especificidade, se ela não consegue lidar com isso, por mais que a gente eleve isso a 100%, na prática isso não funciona. Né? Que é uma das demandas das famílias, que elas... Inclusive, eu estava olhando nos meus grupos aí que eu tenho de educação inclusiva, e uma das queixas das mães, das famílias, é amor. O professor tem que ter amor pelo aluno. Mas como a gente trabalha isso? Sem dúvida. Né? Então, assim, a enquete é bacana, super válida, mas isso tem que ter. O ser humano tem que sentir empatia e amor e carinho pelo outro e saber que não ser capacitista não é isso, sim. mas olhar para o outro com afeto mesmo. Sem E a dúvida. educação inclusiva traz isso, de toda forma como o Milton levantou aí. Perfeito. Miguel? Então vamos lá. Uma pergunta que eu quero dizer pra você, Edna, sobre uma experiência que você possa compartilhar com a gente, uma experiência emocionante na alfabetização ou no letramento, que transformou sua forma de ensinar. Então, Miguel, eu acho que ficou meio que respondido quando eu disse, porque o letramento tem a ver com alfabetizar, os dois têm que casar, né? Tem que andar junto. E letrar e alfabetizar é fazer com que o aluno consiga entender quem ele aquele mundo dele vai ficando ampliado, ele vai entendendo que tem outras pessoas, outros quereres. Por isso que eu falo da educação básica, a infantil, no caso, que traz essa luz aí para o professor quando ele entra. E assim, a minha trajetória na educação é recente. Eu passei no concurso público da prefeitura em 2022, entrei colando grau. Então, eu não tenho bagagem, uma estruturação pedagógica, mas eu falo sobre o que eu vivo. Né? Eu acho que dentro daquilo que eu estou, dos anos que eu estou trabalhando, eu tenho muito a contribuir. Então, eu não sou referência, mas eu acredito que você fazer o outro entender que ele é pertencente a algum lugar, que ele é um ser único, que ele se constrói a partir daquilo, que ele consegue evoluir
as dificuldades, as deficiências que temos, porque a gente é deficiente em muita coisa. Todos. Né? Eu acho que é ali, eu acho que é a criança. Porque são os momentos da educação infantil que os pais e as mães perdem bastante. Sim. Por conta do trabalho e tudo mais. Então, quem acaba sendo agraciado com as pequenas coisas que constroem aquele ser humano são os professores. Então, para mim, é tudo. É um casamento de tudo. É a convivência daquele espaço. É estar ali com aqueles alunos e ser referência para eles de mundo. Eu acho que o professor é referência de mundo para muito aluno, além da sala de aula. Né? E eu trazia muito isso na educação infantil. Graças a Deus, quando eu entrei, eu tive o privilégio de trabalhar com diretoras ótimas e que davam autonomia. E eu nem comia na sala de comer. Ela falava de refeitório, porque ela abriu isso. Então, a gente ia fazer piquenique lá fora. Isso é construir o ser humano. Isso é construir o mundo. Sala de aula, fica fechado. Você, como um bom estudante sabe que isso tudo é bonito para você construir um currículo lá na frente. Mas entender quem você é, entender por que você está ali, respeitar o seu coleguinha do lado, eu acho que começa na educação infantil. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é uma construção de tudo isso. Eu acho que a Edna ela é muito modesta, viu, Sérgio? Eu sei. Ela disse aí, já pela segunda vez, que talvez não tenha tudo esse preparo, mas a história dela mostra que, puxa vida. Com certeza. Excelente profissional. E toda a história faz parte da educação. Faz parte. E falando sobre a interação com o público, o que eu gostaria de deixar um recado para o nosso público aí. Até eu gostaria de ouvir o nosso público. A Edna falou um pouco sobre, às vezes, aquilo que, ao longo da nossa vida educacional, a gente vai absorvendo, seja por um ensinamento de um professor, a postura de um professor, uma experiência com um colega de sala. Eu gostaria que vocês comentassem aqui no chat para nós se vocês já tiveram alguma experiência marcante com algum professor, se você teve alguma experiência, talvez, ensinando alguém, ensinando seu filho, ensinando alguém da família, a alfabetização, letramento. Conta pra gente como é que foi essa experiência. E aí, esse comentário seu pode render um prêmio, viu, Sérgio? Opa! Então, eu não falei lá no início, mas vocês sabem que semanalmente a gente sorteia alguns brindes dentro do nosso programa. E hoje não é diferente, a gente vai sortear os brindes. Só que no momento a gente não está conseguindo acessar aqui o chat ao vivo do YouTube. Então eu vou divulgar, ao término do programa, amanhã, na sexta-feira, eu divulgo para vocês os ganhadores na página do Educapira, tá bom? Então, quem está assistindo, segue a nossa página e fique atento que amanhã a gente solta lá o sorteio com os ganhadores. Lembrando que nós temos aí 4 apoiadores que nós sorteamos. Um poke, do Santo Poke, que é aquela saladinha que vem com uma proteína. Eu posso participar? Claro, então deve. Fechou. Pode comentar. Vou. Nós temos uma aula, um voucher de uma aula na Bike and Fly Piracicaba. Nós temos também os vouchers da doutora Francine, com os descontos nos procedimentos de beleza dela. E também do Espásio Doces, uma deliciosa trufa de chocolate. Então, não deixem de participar e comentar pra gente aí sobre essa experiência. Com certeza. Então, agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a participação da Edna, né? No reality The Best Speaker Brasil. Bora. Edna, o que te motivou a você se inscrever no programa? Fala? Speaker, né? É isso, Miguel. É um reality que caiu no meu colo. É a segunda edição. Nunca tinha ouvido falar. Vocês ouviram? Vocês sabiam disso? Confesso que eu conheci por causa de você. Então. Também. Né? Inclusive, divulguem mais coisas boas, assim. E foi um dia aí, domingo, eu estava olhando ali minhas redes sociais e vi. Me motivou porque eu posso falar sobre a educação inclusiva como realmente ela é. E quando eu falo realmente ela é, não é tacando o pau no governo, na escola, nos professores. Não é isso. É trazendo a voz do aluno. Eu ando fazendo pesquisas com os meus alunos sobre o que é bom para eles. Porque quando você fala de inclusão, vem tudo pronto, né? Vem a lei, vem a escola e vem os professores. Mas e o aluno, que é o foco, que é o centro do debate? Então, para mim, o The Best Speaker Brasil daria essa oportunidade, levaria essa luz de voz, que eu
eu acho que eu consigo representar pelos votos que eu tive, pelos apoios das mães e das famílias atípicas, para que eu pudesse levar de uma forma realista, mas não crítica, as nuances da escola no que tange a educação especial. Muito bom. Edna, antes de eu fazer a pergunta para ti, o Milton fez um comentário aqui que eu achei muito interessante. Eu queria dar um testemunho da minha vida quando eu estava na 4ª série do ensino fundamental. Olha só. Eu estava para ser reprovado na disciplina de matemática, que a grande maioria das pessoas tem muito medo e dificuldade, né? E aí, olha só, quando a gente fala sobre aprendizagem, o quanto isso é importante. Há mais de 20 anos que eu leciono, fui coordenador de curso tanto no supletivo, em cursos técnicos, na graduação também fui coordenador. Então, o que eu vou falar agora destoa muito daquilo que eu já fui. Mas para que vocês possam perceber que, com esforço, achando os caminhos, a gente consegue chegar lá. Vou falar um pouco da minha experiência. Então, eu tinha uma professora e ela deu ao longo do semestre 100 questões. 100 questões de matemática. E minhas notas eram meio, quando eu ia muito bem, 1, e quando eu ia excelente, 2. E isso, eu acabava sofrendo um certo bullying dos demais alunos. É natural, infelizmente acaba sendo natural. Não se deve, mas a gente sofre isso. Sim. Então eu tinha muita vergonha, pensei até em desistir, me achando burro, com dificuldades. Então você que se sente assim, não se sinta. Não se sinta. Você é totalmente capaz. Exato. Mas aí voltando para a história, a professora chegou, ela falou o seguinte para a gente: o aluno que acertar todas as 10 questões que eu vou dar na prova, fica liberado da segunda. Então, como o semestre é dividido por 2 bimestres, isso foi no primeiro bimestre. Então, quem acertar as 10 questões, não precisa fazer a prova do segundo bimestre. Boa. E aí eu falei, ela chegou, ela deu uma informação. O que vai cair na prova? Vai cair 10 questões dessas 100 questões que eu dei. Eu falei, bom, não estou conseguindo aprender e dificilmente eu vou conseguir aprender agora. Mas eu consigo memorizar. Aí vai a dica para você que está nos assistindo. Verifica aquilo que você é bom. Exato. Então, eu era bom para gravar. O que eu fiz? Peguei papelão na rua, ferro velho, e fui vender, porque eu não tinha dinheiro. Nossa família também era desprovida financeiramente. Fui vender na rua, Miguel. Juntei uma grana e comprei uma resma, ou seja, um pote, né? Pote não, um calhamaço de 500 folhas de sulfite. Comprei. E aí eu falei, bom, eu vou me desafiar. Eu vou passar alguns dias, talvez algumas semanas, fazendo todos os exercícios. Eu vou fazer tanto que vai chegar uma hora que eu vou decorar. Gente, pasmem. Eu fiz as 500 folhas de sulfite, fui repetindo 100 exercícios. Chegou no momento, Miguel, e professora Edna e professor Milton, que eu sabia as 100 questões. Maravilha de método. Eu sabia 100 questões. E não é porque eu entendi, é porque eu memorizei. Aí a hora que a professora chegou a abençoada da prova. Aí a hora que a professora colocou lá as 10 questões, eu olhei, eu sabia tudo. Na hora eu fiquei até com uma certa ansiedade. Eu tive que me controlar para eu conseguir fazer a prova, porque eu falei, meu Deus, pela primeira vez eu sei tudo. Bom, resumindo, fiz as 10 questões, tirei 10, não precisei fazer o segundo bimestre, a prova. O meu moral cresceu no meio dos alunos, aí eu me tornei o cara, mas na verdade eu não tinha entendido, né? Eu tinha decorado. Aí o que a professora fez? Ela fez uma revisão, professora Edna, pós-prova. Nesta revisão, ela foi mostrando o que os alunos erraram e como era o conceito. Como eu tinha decorado, que foi um ponto que eu analisei daquilo que eu era bom, eu consegui entender a lógica. Olha que coisa interessante. Eu não coloquei força naquilo que eu era ruim. Eu coloquei força naquilo que eu era bom. Perfeito. E aí, depois entendendo a lógica, fez toda a diferença na minha vida. Resumindo, quando eu fui coordenador de curso e também dei aula na faculdade, eu dei aula de matemática até para o curso de engenharia.
Então, pasmem que isso é real. Eu tenho como provar isso. Uma pessoa que seria reprovada em matemática. Então, só deixando esse testemunhal aqui de aprendizagem. Perfeito, Que o achei o Wilson falou e máximo. fica a dica aqui para vocês que isso é real. A professora era Bernadette. Alô, Professora alô, Bernadette. ensino fundamental, médio. Eu já estou abismada porque essa expertise no quarto ano é chocante. Eu tenho prova semana que vem, deixa para mim. Exatamente. Deixa pra Já mim. fica aí a dica. Já fica. Já fica. E aí vai a pergunta, professora. Desculpe aí contar esse Não, testemunhal. foi o máximo. Qual foi a emoção? Eu tenho certeza que foi uma grande emoção que você sentiu em saber que você era candidata de um concurso tão importante como esse. É chocar. Até agora eu estou um pouco, né? Eu imagino. Porque é uma grandiosidade de palestrantes. Tem prêmio. Vocês sabem do prêmio? Não. É 1 milhão. Uau. R$1 milhão. Uau. E quando eu vi a chamada... Muda a vida, hein? Poxa, mas calma, que tem mais. Oh, quando uau. eu vi a chamada do programa, do reality, tava assim, BBB dos palestrantes. Eles se equiparam ao Big Brother Brasil. E pode fazer essa equiparação, sim, porque um dos jurados é Otaviano Costa. Uau. A outra é a Gabriele Priori. Nossa. Aquela advogada brilhante. Só fera. Então, assim, falei, eu tô dentro. Agora vamos tentar marcar os gols, né? Sim. Então foi uma emoção, está sendo ainda. Eu não me coloco num lugar, embora lá na escola eu tô a famosinha da escola, mas ainda estou lutando, porque existe uma vaga, né? Eu estou concorrendo a vagas para entrar. Como posso explicar como é? Claro, Deve. 10 participantes de cada estado, 5 por voto popular e 5 pelo júri. Ou seja, se eu não for pelo voto, meu vídeo ao qual eu mandei, a palestra Educação Inclusiva nas Escolas e Sociedade, tem que ser bom quanto para que eu seja uma das escolhidas lá. Perfeito. Então, eu estou nessas duas categorias aí, tanto da de voto quanto a de escolha pelo jurado. E, embora vocês podem corroborar o que eu vou dizer, a rede seja muito grande, Sim. nós somos muitos, ainda assim, eu tenho que convencer as pessoas a votarem em mim. Exato. Então, votem em mim, aproveitando a É isso chamada. aí, vamos lá, A todo mundo deixa, votando na Edna aqui, ó. votem aí, rede social, tá bombando aí os links aí para votação. Então, é ainda uma emoção, mas eu tô correndo junto com a galera. Legal. Então, eu não posso dar aquela comemorada como o Big Brother Brasil, que já escolhe, quem é escolhido e vai entrar em janeiro, já sabe que vai entrar em janeiro. Eu estou ainda na corrida com Mas o já é restante uma da grande galera. conquista. Poxa, que vida. Enorme Ó, tem conquista. uma frase do Nelson Mandela que é: eu nunca perco. Exato. Ou eu ganho, Exato. ou eu aprendo. Exatamente. Então é isso. É isso aí. Eu tô Parabéns. nessa. É isso mesmo. E eu acho que sempre a gente já está à frente daqueles que nem sequer levantou. se levantou. Né? Exato. Então isso é muito bom. Quando você falou medo, né, eu não tenho. Perfeito. Eu vou, eu faço, eu posso até me arrepender de alguma coisa que eu falei no contexto, volto, conserto, mas arrependimento não. Tá certo. E medo também não. isso aí. Porque se a gente não se arrisca, se eu não tivesse me arriscado Nossas na faculdade... origens, né? Começa por aí. E todos os outros arriscamentos da vida, Exatamente. nós não estaríamos aqui, ó. Sim, Né? Então, com certeza. é sobre isso. É sobre Parabéns. não ter medo de se arriscar. Legal. E na sua visão, Edna, você acha que ser uma boa comunicadora faz diferença também na função de professor? Ah, poxa, o professor que não gosta de falar tá enrolado, vai pro shopping. Nem dá pro shopping também, que tem que vender. Não sei. Eu acho. Eu acho que a comunicação, para além da fala, a gente se comunica pelo corpo, né? Pelo rosto. Falando em comunicação, eu tentei Libras, hein? Você veja que quando você falou em insistir em alguma coisa ali para que dê certo, eu tenho um jeito de aprender diferenciado. Eu tenho que escrever e ver vídeo e ler, não sei o quê, né? Faço um compilado de tudo, aí eu fixo. A Libras, para mim, é um desafio. Eu cheguei até o intermediário no Instituto Federal, mas eu não consegui diplomar. Porque você não trabalha com surdo. Você não vive isso, né? Vocês são professores. Sim, sem dúvida. Não tinha como eu praticar. Não é sair, né, fazendo a linguagem de sinais, da língua brasileira de sinais aleatória. Exato. Aleatoriamente. Então, eu não consegui fixar esse conteúdo. Então, sim, respondendo a sua pergunta, que é sobre A comunicação, a como professor. comunicação, eu acho importante. Eu acho que o professor tem que ser comunicativo, tem que se expressar bem, tem que fazer com que o aluno entenda, ter uma linguagem do momento. Eu não posso ficar falando
com o meu querido amigo Miguel, como se ele tivesse 50 anos de idade, ou se a gente estivesse fazendo faculdade de Direito junto, que tem o juridiquês lá, no caso, só para dar um parênteses. Sem dúvida. Então, sim, tem que ser uma linguagem jovem, uma linguagem fácil. Outro contexto. Inclusive aqui. Claro. Porque o público é diverso. A gente Sim. precisa fazer com que todo mundo entenda o que a gente está querendo falar. Então, a comunicação é importantíssima. É ali, ó, lado a lado. Agora, Edna, a professora Edna, ela é especialista na educação inclusiva. Sim. Aí entra a nossa pergunta. Hoje, o que significa realmente Inclusão. uma escola que realmente tem as práticas inclusivas? A escola, para mim, e eu acho que no Brasil eu não conheço ainda. Tá. Mas a inclusão, para mim, uma escola inclusiva, para além das barreiras arquitetônicas, rampa, portão mais largo, a inclusão, e aí cai na pergunta da caixinha, ela tem que estar andando junto com o gostar de estar ali, de querer aquele trabalho, de entender que aquela deficiência cognitiva, intelectual, física, demanda muita coisa. Demanda uma energia, viu? E não estou romantizando isso, não. Claro. O professor de educação especial, de educação inclusiva, é solitário, é sozinho, no que tange apoio. Não são todas. Eu posso falar da minha escola. Sim. A minha escola, a minha diretora, os meus coordenadores, eles abrem uma frente para a gente trabalhar, eles dão oportunidades para a gente trazer uma ideia nova. A gente está fazendo um projeto lá na escola. Eu posso falar da escola? Lógico. Eu sou professora na escola Eduir, Benedito Scarpari. Tem uma relação de escola lá, por quê? Estudei ali. Sim. Minha filha estudou ali. Então, minha relação é íntima com a escola. Estar trabalhando lá, para mim, é melhor ainda, porque lá dentro da escola eu fui desacreditada muitas vezes, como aluna. Como você falou. Sim, sim. O burro, o último que Exato. faz, o último que chega e tudo mais, por todo o contexto familiar Claro. que a gente tem de vida. Então, estar ali é para mim, não é para ninguém, é para mim. É um tremendo orgulho. Então, lá na minha escola, a gente tem essa frente eu mesmo perturbo o coordenador direto. Se vocês fossem os meus coordenadores, vocês estavam enrolados. Porque eu vou direto mesmo, Diego. Ele faz assim, o que foi? Eu falei, eu tenho uma ideia, eu tenho não sei o quê, eu quero fazer, o que você acha? Tal. Ele fala, vai, faz, depois beija tal. A Leda também, minha diretora, os outros coordenadores. Lá é assim. Só que as outras escolas, infelizmente, e é triste. Eu aqui me preparando para vir aqui tal, e vendo umas outras informações, tem escola que não abre matrícula. Eu conversei com um pai que já estava um tempo sem trabalhar, porque a escola ligou para ele e falou que não tinha quem cuidasse do filho dele. Vamos separar aqui o joio do trigo. O professor de educação especial não é cuidador. O cuidador é para aquela pessoa, para aquela criança que demanda o cuidado de ir ao banheiro, de fazer a sua higiene pessoal, alimentar. Aí é o cuidador. O professor é pedagógico, é sala de aula. E isso tudo o livro não traz. A literatura tem muita coisa interessante, mas no caso concreto você não consegue aplicar porque se trata de pessoas. Eu falo muito isso nas reuniões pedagógicas, que a gente não é, o aluno não é uma matéria, como nenhum é. Sem dúvida. Mas o aluno da educação inclusiva dobra essa atenção, porque ele entende de um jeito diferente, aprende de um jeito diferente. Mesmo que eu tenha 2 alunos no mesmo nível de suporte, cada um é único. Então, eu não posso aplicar a mesma coisa para um achando que o outro vai entender. E o que falta na inclusão, de fato, nas escolas são todos os professores, toda a gestão. E aí já vem lá de cima. Secretaria de Educação, Secretaria de Educação São Paulo, Piracicaba. Vou falar um pouquinho sobre Piracicaba, se vocês me permitirem, que eu faço parte aí. Está permitido. De uma comissão de educação aqui. Eles precisam entender que a educação não pode ser só papel. Bonito, romântico, que não é. E olhar para as famílias. Aí entra o poder público. As famílias são afetadas com toda essa logística escolar, com toda essa logística que não acontece como deveria acontecer na sociedade, porque elas têm que educar o filho delas, que tem uma especificidade, para um mundo que não consegue entender nada, que não consegue entendê-las. Então, para mim, uma escola inclusiva partiria do pressuposto de que as pessoas entendam outras pessoas.
Você tem que entender ele. É como eu falei, eu faço perguntas pro meu aluno do dia. Tá bom para você desse jeito que eu tô passando esse conteúdo? É assim que você tá conseguindo compreender? Os que falam, tô falando dos verbais. E tem os não verbais, Sem dúvida. que a gente sabe disso. Sim, sim. Né? Tem aqueles que têm um nível de agressividade física com o outro absurda, porque precisa de outros contextos Claro. ali, é multidisciplinar a educação, Exato, né? exato. Então, a inclusão, para mim, partiria do pressuposto de pessoas querer estar ali e entender que os outros demandam de coisas diferentes. Aí você entra na parte da estrutura da escola. Né? As escolas também não se preparam, elas se preparam quando chega. Para mim, inclusão é eu estar aberto a tudo. Exato. Chegou um deficiente físico, visual, intelectual, surdo cego, tem que ter tudo ali. Não posso correr para arrumar. Isso para mim é primordial e ainda acontece. Nossa, mas vai chegar um aluno assim, não tenho. Isso é relato de outras colegas de trabalho. E não tem mesmo, porque eu trabalhei em outras escolas aqui, no município, que é triste, porque não há uma preocupação, Sem de dúvida. fato, sobre isso. Então, acho que, no geral, começaria pelas pessoas, e aí a gente vai adequando as estruturas físicas e tal, para deixar tudo ali a contento. Porque eles vão ficar, Sim. né? Aí eu quero até abrir um parênteses aqui. Eu fui ledora no Enem. Veja aqui. Aí, você não é mestrando, Sim. a gente precisa oportunizar isso. Exato. Como é que... tem alunos que chegam relatos até mim das famílias que falam que assim que terminar o período obrigatório não vai estudar mais. E é uma verdade. Claro. Eu li, É real. para ele é prova, não adaptada, a prova com a letrinha desse tamanho, ele com uma baixa visão, assim acho que ele enxergava 1%. Problema de audição Sim. também. Então, assim, cadê a inclusão? É. Cadê a equidade? Exato. Exato. Ele está ali fazendo uma prova no meio Exato. de todo mundo Sim. que ele não vai passar. Sim. Essa que é a realidade. É verdade. Então, isso me deixou assim mais com vontade de lutar. Tem que ser perene, a educação tem que começar ali na básica. Aí o aluno que vai para o município, que sai do município e vai para o estado, ele já tem que estar todo casadinho ali, ó. É verdade. Professor, tem que ser assim. Sim. Vai fazer o quê vai fazer o que aconteceu com a gente É lá no verdade. passado? Tipo, verdade. vai jogar debaixo do tapete, as Sim. pessoas não existem. Então, eu acho que uma escola bonitinha, inclusiva, começaria pelas pessoas entenderem que outras pessoas demandam de outras coisas. Show de bola. Não só de giz na lousa. Legal. É a prática aqui no estúdio. Muito bem colocado pela Edna. É isso aí. E na segunda-feira eu soltei uma enquete já para a gente iniciar a semana. E a enquete era, complete a frase, né? Inclusão para você é. E aí a pessoa completava e vocês, nosso público que completou aí. Eu gostaria de citar algumas respostas e até ler um comentário aqui para a gente debater aqui na bancada. Então, para você teve aqui incluir todas as pessoas, incluir a sociedade, inclusão é social, inclusão é primordial, inclusão é respeito ao próximo, inclusão é empatia, inclusão é atitude e mais algumas outras palavras aí que o público definiu. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um comentário do nosso amigo Marcelo. E o Marcelo disse assim, ó, olha só. Inclusão é o ato de acolher, valorizar e principalmente respeitar as diferenças. É garantir que todos tenham acesso igual às oportunidades. Não importa o gênero, orientação sexual, cor, religião ou alguma origem social. Inclusão também é adaptar-se para receber pessoas com deficiências, sejam elas motoras, psíquicas, a lugares e garantir a elas o acesso à participação social como um todo. Resumindo, Marcelo disse, inclusão é um ato que garante a todos os seres humanos, independente do que são e suas limitações, que usufruam dos mesmos direitos de participar da sociedade em seus âmbitos. O Marcelo sempre resume nossos programas de um jeito surpreendente, né? Demais, né? Ele faz nos comentários. Obrigado, viu, Marcelo? Excelente colocação. Inclusão, ato que inclui e não exclui. Porém, nos dias de hoje, a exclusão é mais notável.
uma evidência aí do nosso comentário, do nosso telespectador Marcelo Pérez. Muito obrigado pela participação. E eu acho que, de fato, ele traz a nossa reflexão, aquilo que a gente tem vivenciado hoje em dia, não só na instituição educacional, mas em toda a sociedade, né? Miguel, com você. Sim. Edna, você podia contar pra gente uma experiência marcante que você teve com a inclusão, que transformou a vida de algum aluno, ou até mesmo da comunidade escolar? Eu acho que a inclusão transforma a minha vida, eu acho, né? Quando eu estava na educação infantil, eu estava no Jardim 2, eu peguei um aluno para trabalhar bastante... Ele tinha uma constância muito grande de troca de professor. E aí eu quero abrir até um parêntese para isso, o quanto é importante. As pessoas às vezes falam assim, nossa, mas é o mesmo aluno sempre. O professor cria um vínculo com o aluno, né? A gente está o tempo todo ali. E eu transformei, eu acho, a vida desse aluno, porque eu consegui trazer para ele uma base fugiu minha palavra, mas eu trouxe para ele que eu não ia embora. E aí, segurança. Exato, fugiu a palavra. Eu trouxe para ele segurança, porque trocavam tanto de professores e ele já tinha um contexto familiar de que a mãe ia embora, sabe assim? Sim. Não tinha muita estabilidade familiar. E eu falei isso, verbalizei isso com ele várias vezes, porque ele falava, ele me agredia, né? E isso não estou dizendo bater, gente, é uma forma de expressão. Sim. Ele estava ali desregulado e tudo mais. E eu acalmava ele, fazia uma contenção com ele e ia conversando com ele até ele entender que eu não ia embora. E eu fiquei com ele até ele terminar. E para mim foi gratificante, porque eu já encontro ele na rua, ele me abraça, ele lembra e ele está muito bem. Então, eu mudei para ele entender que nem todo mundo vai embora. Eu acho que eu mudei ele nesse sentido. Eu acho que ele precisava entender que algumas pessoas ficam. E ele me mudou também, porque me trouxe a razão do quanto simples gestos ali, falas e carinho mudam a vida das pessoas. E é isso, pode ser clichê para qualquer outra pessoa que não consiga entender, mas o carinho, a calma, você consegue trazer o aluno mais próximo de você. Isso serve para a regência também, mas é mais difícil porque são muitos e muitas salas de aula. Então, o vínculo ali é o ano, é o semestre, enfim, porque às vezes o aluno muda. Mas, para mim, é isso. Transformar a vida de um aluno na inclusão é fazer com que ele entenda que ele é importante, que as coisas também não são tão boas, mas também não são tão ruins, né? A gente tem um jeito de trazer isso para eles. Eu quero agora me dirigir a você, que está em casa, que está nos assistindo. Esse tema mexe com você? Eu tenho certeza que mexe. Eu já perguntei e já afirmei, porque com a gente mexe muito e mexe com todos os brasileiros. Se realmente ele mexe, eu gostaria que você pensasse algum minuto. Você acredita que a sua escola, que a sua comunidade está preparada para a inclusão? Se você acredita, comenta aí. Coloca os seus comentários. Deixa a sua opinião. Isso é muito importante para esse programa. Muito bem, Sérgio. E eu acho que, pensando nas famílias, né, que nos acompanham, Edna, como que você, qual mensagem, né, que você deixaria, como que você trataria, ou qual abordagem você traria para as famílias que talvez estejam enfrentando alguma dificuldade de um atendimento adequado, ou um filho com alguma atipicidade, ou alguma dificuldade de inclusão, de acesso a algum tipo de serviço? Milton, é assim, como eu disse, eu não vou romantizar a parte das famílias. Eu acho muito triste o que eles passam. Inclusive, o direito, para mim, entrou o curso para que a orientação correta consiga chegar para o receptor correto, que são as famílias. O que eu ouço muito? Eu peguei o laudo, se vira. Né? Eu não sei, eles não sabem onde ir. A escola, às vezes, e não falo da escola, o núcleo, eu falo mais, eles têm que levar o laudo para algum lugar, né? Essa pessoa que está lá para receber precisa também entender ser acolhedor naquele espaço para as famílias.
E não, vai naquela outra escola. Vai. Acontece muito isso. Isso são os relatos que chegam a mim. Então, a mensagem que eu passaria para as famílias é que tenham fé em alguns profissionais, que tem profissionais bons, tem profissionais comprometidos. Infelizmente, e como tudo nessa vida, não dá para colocar todo mundo numa mesma caixa, né? Mas que eles perseverem pelos filhos e tenham um entendimento que em algum lugar, vai ter alguém para ajudar. O que não pode se fazer é desistir do filho, porque tem mães... Eu vi uma mãe, um relato de uma mãe, ela estava cansada, ela falou, eu estou cansada, só queria sentar para comer. Então, as famílias precisam comer em paz, né? Como todo mundo gosta, né? Aí, a atipicidade da criança é sair correndo, porque tem um nicho aí no que tange o autismo, de crianças, de pessoas, que elas têm ausência de medo. Então, elas não têm muito noção do perigo. Então, o pai, a mãe tem que ficar atento o tempo todo. Quem dorme em paz? Quem fica em paz? Né? Então, eu entendo, eu quero dizer que eu olho para as famílias com muito amor e carinho. Eu me coloco, sim, naquele lugar. Eu sou uma mãe, mas não sou uma mãe atípica, mas eu sou uma mãe. E eu sou uma mãe que zela pelo bem-estar da minha filha e que a minha filha hoje, com 6 anos de idade, ela já sabe digitar Libras, porque eu sempre coloco ela para entender que ela vai se envolver, que ela vai estudar, que ela vai participar de eventos, de lugares com várias pessoas, inclusive com o deficiente. Então, eu acho que também eu trago, estendo um pouquinho para dizer para as famílias, converse sobre a deficiência no jantar, no almoço de domingo. Sabe, fale para o seu filho que ele não é o alecrim dourado da escola, porque eu ouço muita coisa, de adolescentes que eu fico chocada. Para ofender uma pessoa, eles usam a deficiência de alunos que estão ali na escola. Isso acontece. Como eu falei, eu não ia romantizar. É isso que acontece. Então, os pais... E não estou dizendo todos, como eu disse, não coloco todo mundo na mesma caixa sobre nada. Os pais deveriam ter essas conversas com os filhos sobre as diferenças. Veja bem, eu hoje, com 45 anos, não achei que eu deveria de falar que em alguns momentos da minha vida, que eu poderia ter que responder a alguém sobre a minha cor de pele. Ou sobre a minha opção de cabelo. E eu tenho que fazer isso. Eu achei que com 13 anos, 14 anos, o assunto racismo, hoje, ia estar superado. Então, a gente tem que falar sobre as coisas, tem que falar sobre as pessoas, tem que falar sobre as diferenças, sobre as oportunidades, os privilégios que as pessoas não atípicas têm e que os atípicos não terão. Essa luta aqui é para que eles tenham. A equidade chegue de fato. Eu vi hoje 3 meninas com deficiência de... Poxa, perdi agora. Ai, caramba, tem até um menino lá na escola, ele é campeão lá na escola lá. Como que fala aquela... Poxa, síndrome de Down, poxa, perdi a palavra. Sim. 3 professoras com síndrome de Down que foi contratada na Fiocruz. Olha. Hoje, matéria, tá aqui, eu posso pegar aqui depois e mostrar para vocês. Então, assim, é possível, gente, não tô sonhando, delirando. Claro. Acontece. Outros aí eu vi se formando em advocacia, inclusive. Então, é possível. Então, as famílias precisam falar sobre isso, mas dizer que eu olho elas, no coração mesmo, muito bem colocado. Olho. Sim. A Edna deixou conselhos para famílias de crianças e de pessoas atípicas e também de famílias de crianças e pessoas que não têm alguma atipicidade, mas que precisam entender que elas também fazem parte desse contexto. São a sociedade. E as diferenças, como você colocou. Muito bem colocado, viu, Edna? Muito obrigado. E agora, depois que eu fizer a pergunta, antes de responder, Edna, gostaria de deixar um comentário meu também, mas a pergunta para os professores que se sentem um pouco despreparados em suas aulas, quais seriam passos práticos que eles podiam fazer para deixar a aula deles mais inclusiva? Primeiro, prepare-se. Né? E um comentário que eu queria deixar é sobre uma professora minha que eu tinha de português, que o nome dela era Paula. Ela estava conversando com a gente, né, sobre certos assuntos e ela chegou a comentar com a gente que ela chegou a ter um aluno que ele era cego, que ele só lia em braille e que para ajudar ele a fazer as atividades, as provas, ela usava algumas caixinhas de ovo, né, e escrevia para ele poder entender. Isso eu achei um gesto que realmente me tocou muito, sabe? Ela ter feito isso para um
Aluna. Você já respondeu metade da pergunta. É isso. O professor, quando ele... Porque o professor e os dois mestres aqui, né? Eu estou cercado aqui, pode me dizer isso. Não tem que preparar? Vocês dúvida. estudaram para isso? É o mínimo, né? Matemática tem que saber matemática. É o mínimo. Português, português. Enfim. Agora, como eu disse, a deficiência não tem matéria. Você tem a literatura que explica o porquê das coisas, da onde veio, desde quando começou e tudo mais. Inclusive, um livro que está me abrindo muito a cabeça aqui, ó, é esse aqui, ó. O Cérebro do Autista. Não é o meu pensamento, é o dele. É o que vale. Né? Porque eu venho trabalhando muito com os autistas, os neurodivergentes. Então, eu falei, preciso entender mais eles. Então, assim, o professor tem que estar minimamente preparado. Ah, mas eu não sabia... Volte para trás e estude. Hoje você não precisa estar fisicamente numa faculdade para fazer uma pós, algo do tipo, para você entender a questãozinha ali pequena. E aí você vai vendo como esse aluno aprende, como esse aluno entende. Não colocar todo mundo ali da mesma forma. Cópias e muita coisa é cansativo, por exemplo, para uma pessoa neurodivergente. Eu estou falando só dos neuros, mas a gente tem os deficientes físicos, né? Nas escolas. Então, o professor tem que estar preparado. Se não está, ele precisa correr atrás disso. Ele escolheu essa profissão. Né? Então, eu acho que, minimamente, ele fazer o trabalho dele com maestria e colocar todo mundo ali na equidade, para que todos consigam entender aquilo que ele quer passar. Uhum. Muito bom. Perfeito. E aí, Edna, eu gostaria que você deixasse, se existe, né, algum conselho que você gostaria de dar para quem hoje sonha ou está pensando em tomar a decisão de seguir a carreira na educação, né? Você tem alguma mensagem, algum conselho que você daria para essa pessoa que está naquela dúvida, escolhendo a carreira? Então, primeiro, primordial, gostem de pessoas. Se você não gosta de pessoas, porque você vai passar muito tempo lá. E todas as pessoas, é muita gente. Tá aí vocês dois que não me deixam mentir. É muito estresse, às vezes. E tem momentos que você não vai ter uma válvula de escape lá. Você vai precisar de buscar outros recursos. Então, goste de pessoas, estudem, principalmente quem quer ali correr pela área da educação especial, porque as matérias são estáticas. Português, matemática, história, geografia, sempre vai acontecer, só vai entrando fatos novos. Mas as pessoas não, né? A gente não é. Hoje a gente está de um jeito, e isso que a gente não tem nenhum tipo de deficiência neural, que eu quero dizer. Então, para entrar na educação especial, eu acho que falta bastante consciência de que não é romântico. Você não vai ficar lá sentado... Porque a gente ouve muito isso. Vocês que foram professores de sala de aula, acho que sabem que a gente fica sentado o dia inteiro com o aluno. Isso é uma inverdade. Não é isso. Ali está sendo trabalhado muita coisa que o olho de fora não está conseguindo ver. Sim. Então, assim... E de maneira bem individualizada. Muito individualizada e muito repetitiva. Você pega um DI... que não lembra o de ontem. É verdade. Você acabou de passar. Eu tenho esse caso. Não lembro. Mas faz 5 minutos. Se é o professor regente que está ali, ele fala, não acredito que ele não lembra. Você entende? Porque não... É aqui, ó, o cérebro do autista funciona dessa forma. E com DI, com deficiência intelectual acentuadíssima, que é no meu caso, que é nesse caso aí, é maior. Então, assim, estude isso, estude o aluno. Converse com o aluno, seja próximo do aluno. A gente precisa dar uma baixada. Eu falo muito para alguns professores em particular, que eu tenho mais afinidade, que a gente precisa ficar um pouco mais vulnerável para o aluno. Porque senão a gente fica muito aqui, o aluno fica muito aqui embaixo e a gente não consegue se encontrar. Sempre vai ter essa diferença. É claro que tem um respeito, é claro que tem autoridade na sala de aula, mas o aluno, às vezes, não nos vê como humano. Ele acha que é uma máquina que chega, passa, vai na outra sala e pensa que você não chora, que você não tem dor, que você não tem cansaço, que você não tem desafios na vida. E não é para você abrir a sua vida para o aluno também, não. Dá um equilíbrio, sai um pouquinho da sala de aula, bate um papo, sabe, conversa sobre as coisas. Eu fazia muito isso com os meus alunos. Isso gera conexões, né? Muitos. Eu levei foto minha de quando eu era da idade que eles estão, para eles entenderem que eu passei por aquilo. Falei, eu estudei, tá aqui, ó. Eu nunca não cheguei aqui pronta. Então, calma, é um processo. Isso humaniza as relações. E entre professor e aluno, que a gente vê violência, agressões, né? Eu acho que a gente consegue quebrar um pouquinho. A escola Eduir tem muito isso. Legal. A gente é muito próximo dos alunos lá.
Agora, Edna, uma coisa importante. Nós estamos chegando no fim do ano. Sim. Já está quase no fim do ano aí. Aí os gestores, os empresários, empreendedores da educação, tá lá para desenvolver o seu planejamento, né? Sim. Onde vão alocar recursos. É. Qual a mensagem que você pode deixar para eles pensando na educação inclusiva? Pensando em termos de escola. Pô, tô lá planejando, o que eu posso desenvolver? Eu acho que, primeiramente, o desenvolvimento de algum planejamento tem que estar com as professoras de educação especial envolvidas. Boa. E as professoras de educação especial envolvidas com os alunos. Porque tudo que for mudado na escola, que for trazer mudanças e benefícios, tem que ser para eles e com eles envolvidos. Então, primeiro passo da reunião pedagógica desses finais de ano é estruturar com as professoras de educação inclusiva, elas que sabem da inclusão. Estruturar com gestão e as professoras de educação inclusiva trazer a demanda dos alunos, né, daqueles que conseguem verbalizar e falar alguma coisa. Por exemplo, meu aluno falou que queria um chão macio, sensorial para Sim. ele. A luz mais baixa. A gente vai trabalhar numa sala lá. A diretora deu um aval para a gente fazer isso. Então, isso é bacana. É entender a necessidade do aluno. Então, as escolas, as pessoas que trabalham com gestão de pessoas, elas têm que ouvir pessoas. Então, o primeiro passo para mim é esse. Legal. Muito bom. Miguel? Muito bom. Então, para fechar com chave de ouro, qual frase as pessoas deveriam fixar na mente delas, que você até mesma fixa, que guia, né, sua vida nessa missão da educação? Olha, eu fiz uma cola, né? Posso, Miguel? Se é um lugar que pode ter cola, é aqui. É isso. Eu acho que, assim, deixar o seu propósito na vida como uma assinatura. Então, estar na inclusão, para mim, é um propósito. Porque eu poderia ser professora de qualquer outra coisa, inclusive de matemática, se eu fizesse o que o meu amigo que fez. Né? É só comprar as folhas de sulfite. É isso, 500. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o propósito que nós viemos fazer aqui fica como assinatura aí, perene para a vida. E tudo que a gente coloca a propósito é sucesso, né? Isso é, Sem eu dúvida, espero. The sem best dúvida. speaker me espera. É isso aí. Edna, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação, pela sua presença. Foi incrível a gente poder conhecer um pouco mais sobre a sua história de vida, né? A trajetória dentro da educação, da sua carreira profissional e saber um pouco mais também da sua participação aí nesse reality, representando a nossa categoria. Né? Sim, importante. Professores do Estado Uau. de São Paulo, votem em mim. É isso Votem, aí. Edna. Ó, nós vamos deixar também um link para votação na nossa página, viu, Edna? Pode me bacana. mandar lá. Edna Trindade. Eu coloco lá, procura lá no Instagram, o Instagram da Edna Trindade. Eu vou atualizar Vou divulgar com na vocês aqui nossa... o ranking. Eu não vi o ranking ainda que eu estou. Bora, vamos ver. Posso? É isso aí, pode Vamos ver, sim. Vamos ver como que eu tô aqui. Vamos Aqui ver é como é que tudo- tá. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo, tudo na e a prática cores. aqui, ó. É isso aí. Calma E aí. lembrando, então, pessoal, do sorteio, nós vamos, então, divulgar na nossa página Educapira amanhã, sexta-feira, para vocês, o resultado dos ganhadores, tá bom? Eu acho que da minha parte, das considerações finais, até que a Edna nos atualize, Isso, vai falando. tá tudo ok, viu, Sérgio? Maravilha. Eu quero aproveitar aqui também, Milton, desejar aqui para a Edna, enquanto ela está procurando, muito sucesso para ela. Muito sucesso mesmo, tanto na educação inclusiva, em todo esse trabalho que ela tem desenvolvido, como também no concurso, né? No The Best, né? Speaker Brasil, que ela possa ser abençoada. Agora a gente vai Se ver. Deus quiser, vai ser escolhida. tomara. O pessoal vai votar e com certeza o vídeo dela também será aceito. Tomara. Tenho certeza aí que Deus está à frente. Amém. Vamos lá. Ó. Vamos ver como Atualizando. eu estou. Agora. Eu não vi. Ontem estava tudo fora do ar, viu? Aí, ó. Não. Ó, mas só que eu estava em 29. Agora eu desci para 32. Ah, mas tá. Ou seja, gente, vocês pararam de votar, bora votar, Começa a pô. votar Bora, aí, vamos vamos lá, melhorar. vamos lá. Nacional são 137. Bom, o que me conforta é que eu posso ser escolhida pelos jurados, Sem dúvida. né? E é isso. Legal. É isso aí. Miguel? Com certeza. E então, a você, nosso telespectador que assistiu o nosso programa de hoje, nosso muito obrigado. Continue com a gente, que a sua audiência nos ajuda muito a crescer cada vez mais, ainda mais na TV Metropolitana, a TV que mais cresce no estado de São Paulo. Uau! Show! Então, com vocês, até o próximo programa. Um beijão.
E até a próxima. Agora vamos àquela frase que nós colocamos aqui, ó. A frase nós vamos falar, nós 4 vamos falar aqui. Agora é o seguinte, ó. Até o próximo programa, pessoal. Grande abraço. Já estamos fazendo aqui um ensaio. É isso nós aí. Vamos falar os 4 aqui juntos. Pode ser? Vamos lá? Bora. 1, 2, 3. Vamos lá. Até o próximo programa. Pessoal. Pessoal. Grande abraço. Grande abraço. Ah. Obrigada.